Após mais um triunfo na Série A2, a Ponte agora segue na preparação para o primeiro duelo das quartas de finais contra o Comercial. Na tarde desta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol definiu data e horários das partidas que terão início no próximo final de semana. Pelo duelo de ida, a Macaca entra em campo no sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Já a partida da volta está marcada para terça-feira, dia 22 de março, às 7 horas da noite, no Moisés Lucarelli. E vamos fazer uma decisão contra uma equipe tradicionalíssima, muita tradição, isso aí a gente tem que respeitar, com o Águia, com um cara esperto como treinador, que é o Roberval Davino, mas a gente vai impor o nosso jogo, tanto lá no Palmas Travassos como aqui. Vamos tentar fazer o nosso jogo. E eu acho que a gente vai ter as dificuldades normais, mas a gente vai ter condições de fazer 2 bons jogos. E se dentro de campo a Macaca conseguiu passar ilesa e não perdeu nenhum jogador pendurado por suspensão, fora das 4 linhas a situação não é a mesma. Isso porque Hélio dos Anjos, que já tinha 2 amarelos, foi advertido contra o Noroeste e vai desfalcar a equipe no primeiro duelo das quartas de final. Foi um absurdo. Aí dá o pênalti, parece que ele sabe que veio apitar sabendo que eu estava com 2 cartões amarelos. Veio apitar sabendo que eu estava com 2 cartões amarelos, porque eu sou muito justo. Na hora do cartão amarelo eu não falei nada com ele. Nada, exatamente nada. Falo demais com a arbitragem, dou aquela certa pressão ali, mas na hora do cartão amarelo eu não falei nada com ele. Mas tudo bem, eu não entro em campo. Quem não podia tomar cartão amarelo hoje não tomou, e nós estamos com todo mundo limpo. Por outro lado, a Macaca vai contar com o retorno de Matheus Jesus. O meia cumpriu suspensão no último sábado e volta a ficar à disposição da comissão técnica. A maior expectativa para essa próxima fase é sobre o retorno de Elvis. Sem entrar em campo desde 22 de fevereiro por conta de uma lesão na coxa esquerda, o meia tem chances de voltar à equipe ainda na segunda partida contra a equipe de Ribeirão Preto. É aquilo que eu falo, eu gosto de jogador igual o Elvis. Se depender dele, ele joga amanhã. Você entende? O Elvis é um cara astral bom, positivo, vai lá, joga tudo pra cima, mas nós vamos ter que aguardar bem durante a semana, né? Daqui a pouco eu vou ver o que é melhor. Pode ser que daqui a pouco o melhor, até mesmo o Elvis na segunda partida, né? Pode ter essa possibilidade. Então a gente vai tentar fazer aquilo que nós achamos que é o melhor para uma decisão fora de casa. Sem Elvis, Cássio Gabriel tem sido uma das opções utilizadas por Hélio dos Anjos no setor de criação e ainda recebeu elogios do treinador após a vitória sobre o Noroeste no último final de semana. Eu estou gostando muito do aumento de produtividade do Cássio. O Cássio tem sido um jogador, hoje ele fez um belo jogo na função que foi dada. Então são coisas que a gente tem algumas opções, mas nós vamos forte. Pode ter certeza que nós vamos forte. É uma pena que eu estou suspenso desse jogo, mas é só a pena que eu fico sentindo de não estar lá presente. Mas o grupo é bem comandado também pelos meus assistentes, por todas as pessoas que estão envolvidas com o jogo. Ontem, no programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta, das 17 até 19h30, um Ponte Pretano mandou uma mensagem. Nós trabalhamos lá com muita interatividade. O ouvinte participa permanentemente durante o programa inteiro. E ele disse que esteve lá no jogo contra o Noroeste. Jogo da Ponte contra o Noroeste, encontrou o Elvis. O Elvis estava lá. Ele que está em recuperação, uma contusão na coxa esquerda. E o ouvinte, torcedor da Ponte, conversou com o Elvis. E perguntou para ele se ele ia para o jogo. E o Elvis respondeu que sim. É assim, ó. Se você perguntar para qualquer jogador que está em recuperação se ele tem condições de jogar, ele vai falar que sim. Agora, depende do departamento de fisiologia, né, Vladimir? Depende do departamento médico se vai liberar ou não, né? Que é quem sabe exatamente a condição exata do jogador, né? Eu conversei há pouco com a assessoria de imprensa da Ponte, perguntando exatamente sobre o Elvis Batista. A informação é exatamente essa. Já começou o período de transição, que é aquela saída do departamento médico, já começa o trabalho físico no campo, já está no campo treinando fisicamente o Elvis. Mas a cautela é a palavra de ordem por parte da comissão técnica da Ponte, também do próprio departamento de fisiologia. Lógico, todo mundo gostaria de contar com o Elvis, um jogador importante
importantíssimo para a Ponte Preta já nesta partida de sábado contra o Comercial. Se o jogo fosse amanhã, por exemplo, o Elvis não iria para a partida, foi a informação nos dada pela assessoria. Mas lógico, tudo depende de como o jogador vai reagir durante a semana, como serão os treinamentos, a carga que vai ser dada de treinamentos nessa semana para saber se o Elvis terá ou não condição. É quase certo, né, que ele vai estar no segundo jogo, na partida da terça-feira da semana que vem, no Majestoso. Mas para esta primeira partida contra o Comercial na Ribeirão Preto, ainda a cautela é a palavra de ordem na Ponte. Até porque, né, CH tem que viajar um dia antes, o jogo é em Ribeirão Preto, então o prazo vai ficando muito curto. O Hélio dos Anjos, na entrevista coletiva, falou isso, que talvez poderia contar com o jogador para o segundo jogo. Só que o segundo jogo já é na terça-feira. É um espaço muito curto. Eu não estou vendo a recuperação do jogador, não conversei com o departamento médico, mas tem um palpite. Eu acho que o aproveitamento do Elvis será somente no segundo mata-mata, em passando a ponte pelo Comercial, aí sim ele estará em condições. Eu dou um outro palpite, rapidinho, CH. Eu acredito que o Elvis vá para Ribeirão Preto, vá para o banco de reservas e, dependendo na necessidade do andamento do jogo, talvez o Hélio possa abrir mão do jogador. É só palpite, né? Não é essa informação que nos foi passada, mas acredito que, dependendo do que acontecer nessa semana, isso poderá se concretizar. Eu acho pouco provável. Tem uma coisa que nós temos que considerar. O Elvis, ele não tem um preparo físico primoroso. Todo mundo sabe que ele tem dificuldade para entrar em forma. Então não adianta clinicamente estar pronto. Ele precisa de um tempo para readquirir a forma física. Eu só acredito se ele estiver em qualquer uma das duas partidas em campo contra o Comercial, eu vou ficar surpreso. Torço para que ele jogue sábado. Mas existe uma série de informações que dão conta que ele está curado, mas ele precisa entrar em forma. O que muda de sábado para terça? Então eu estou com o Batista. Para mim o Elvis só na semifinal, se a Ponte passar. Vamos dar uma olhada aqui na tela de confrontos. Quartas de final, jogos de ida. Lembrando que de 1 a 4, quem fechou a classificação faz o segundo jogo em casa. Aí Velo e Noroeste, só palpite, Vladimir, quem que passa? Quem passa, Noroeste. Jogo é sexta, 19h30, CH. Noroeste. Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba, sábado, 11 da manhã. Quem passa? Para mim é o confronto mais equilibrado, né? Eu acho que passa a Portuguesa Santista. E você? 15 de Piracicaba passa. Agora, Comercial e Ponte Preta, já falamos, né? Esse jogo, Oeste e Novo Horizontino, domingo, 18 horas. Quem passa? Eu aposto no Novo Horizontino. E você, CH? Novo Horizontino. Tem a telinha também com jogos da volta, só para a gente conferir aqui. Os jogos estão programados. Ponte, como eu disse, na terça, 7 da noite. Estádio Moisés Lucarelli. Terça também, Noroeste e Velo Clube, 21 horas, lá em Bauru. Na terça, aliás, na quarta, Novo Horizontino e Oeste, jogo marcado para as 18 horas. E o 15 de Piracicaba joga na quarta, só que às 20h30, contra a Portuguesa Santista. Então o torcedor do 15, todo mundo se preparando aí para superlotar o Barão da Serra Negra. Eu tenho recebido uma pergunta... informação só para comunicar aqui. Ontem recebi a informação de que a Ponte negociou com o Comercial 4.000 ingressos. Ainda não tem o valor, mas os ingressos serão vendidos aqui em Campinas. Então o torcedor da Ponte poderá comprar aqui mesmo em Campinas um ingresso. Hoje à tarde vamos informar o valor, 5 da tarde no Esporte em Debate, mas é uma ótima notícia, ou seja, 4.000 ingressos para Ponte Pretanos lá no estádio Palma Travassos em Ribeirão Preto. É uma pergunta corrente na Rádio Bandeirantes, é sobre o chaveamento. Não existe chaveamento de confronto depois das quartas. Por quê? Porque a definição, caso a Ponte passe pelo Comercial, do seu próximo adversário na semifinal, é por pontos corridos, pontos acumulativos.
Então a Ponte, dos 4 que se classificarem para a semifinal, vai enfrentar o que tiver menos pontos dos classificados. Então não há chaveamento. E uma outra informação a respeito do transfer ban. Até o Hélio dos Anjos falou isso na entrevista coletiva. Ele está muito preocupado. A Ponte foi punida pelo transfer ban, não pode inscrever neste momento nenhum jogador, não pode contratar para a Série B porque não tem como inscrever o jogador, mas a Ponte está se movendo, está se movimentando. Prometi, vou trazer informação durante esta semana, novidades sobre o transfer ban. E a preocupação do Hélio dos Anjos é porque provavelmente a Ponte deve perder jogador, né? Alguns destaques, alguns jogadores que estão em relevo por causa da participação positiva no Campeonato Paulista da Série 2 devem receber propostas. Então a Ponte pode perder jogador e a preocupação do Hélio é que não pode inscrever nenhum. Sair jogador pode, não pode chegar dentro dessa condição do transfer ban, né? Alguns jogadores como o Leonaldi, por exemplo, têm recebido propostas desde o início da Série 2, é um problema a ser resolvido. É simples de se resolver? Não, mas precisa ser resolvido. Só para falar com relação ao time, né, que pega o Comercial, tem a volta do Matheus Jesus, cumpriu suspensão automática. Nenhum jogador pendurado com 2 cartões amarelos foi advertido na partida contra a equipe do Noroeste. Apenas o técnico Hélio dos Anjos não poderá dirigir a equipe no banco de reservas, mas a Ponte, a exceção, né, dos jogadores entregues ao departamento médico, mais precisamente o Mailton e também o Ramon Carvalho, vai com força máxima para essa partida contra o Comercial, só nessa dependência da questão do Elvis.